Conheçam Amanda. Ela nasceu no dia 16 de abril de 1971. Ela era uma jovem de 18 anos que vivia em Washington, Estados Unidos. Amanda foi descrita como uma jovem ativa, ela gostava de esportes, amava música. Quando estava no ensino médio, ela foi aluna de honra, líder de torcida, estudava japonês e praticava muitas atividades extras no colégio. Ela morava com a mãe e com 2 irmãos, também tinha um namorado com quem já estava há algum tempo, e assim que terminou o ensino médio, ela logo entrou na faculdade. Em novembro de 1989, Amanda ficou de férias da faculdade. Assim, ela começou a ter um pouco mais de tempo para curtir a família, o namorado também, e todos estavam muito felizes por ter Amanda 100% com eles. No dia 24 de novembro de 1989, Amanda decidiu que ia sair para correr. Ela então conversou com sua mãe, pegou sua cachorrinha e saiu para correr com ela. Isso era muito comum para Amanda, todos os dias praticamente ela saía para correr. Geralmente ela saía para correr junto com a mãe, enquanto ela corria, a mãe pedalava com sua bicicleta. Porém, naquele dia a mãe de Amanda não pôde ir e então ela só se despediu da filha. 2 horas depois, Amanda ainda não tinha chegado, mas até então ninguém tinha achado nada estranho. Eles só começaram a se preocupar quando a cachorrinha da família voltou para casa e Amanda não estava com ela. A partir daí, a mãe de Amanda ligou para o namorado da filha, perguntou se eles estavam juntos. Ele disse que não e por isso ela imediatamente ligou para as autoridades, disse que estava sentindo que algo estava muito errado e por isso eles começaram as investigações. 2 dias após as buscas, eles ainda não tinham encontrado Amanda. Enquanto estavam caminhando por uma área arborizada, os policiais encontraram um moletom verde que eles acreditavam ser de Amanda. A mãe dela não tinha certeza se era da filha, porque ela não se lembrava qual roupa ela estava usando. No 3º dia de busca, um bombeiro estava verificando um rio que ficava perto da casa de Amanda. Enquanto ele estava ali, ele acabou encontrando Amanda sem vida, chamou as autoridades, eles foram até lá, a levaram para análise e ao chegar nesse local, os profissionais logo constataram que ela perdeu a vida porque alguém a afogou e que também havia sinais de abuso. Com isso, os policiais começaram uma investigação para tentar entender quem tinha feito aquilo. O primeiro suspeito em potencial foi o namorado de Amanda. Ele foi interrogado. Os policiais descobriram que eles já estavam namorando há 3 anos, porém, logo após o interrogar, eles perceberam que ele não tinha feito nada. E por isso, o namorado de Amanda foi descartado. Os policiais vasculharam toda a área em busca de qualquer suspeito em potencial. 30 homens entregaram amostras de DNA para que eles pudessem comparar com a amostra encontrada em Amanda, porém todos esses 30 homens foram descartados e os policiais, infelizmente, ficaram sem respostas. Meses depois, eles ainda continuaram sem respostas, não conseguiram encontrar quem teria feito aquilo e por isso, infelizmente, após muito tempo, o caso de Amanda foi arquivado. Somente em 2009, finalmente o caso foi reaberto. Nesse momento, um detetive responsável decidiu procurar a maioria dos homens que moravam na cidade em 1989, porque ele queria verificar suas idades e pedir uma amostra de DNA. Infelizmente, isso não foi rápido. Depois desse início, 4 anos se passaram, eles ainda estavam investigando, até que ouviram o nome de um homem. O nome desse homem era Timothy, ele tinha 22 anos na época dos fatos, morava a poucos metros da casa de Amanda e seu irmão mais novo era amigo dela. Os policiais souberam sobre ele porque em junho de 2013, 2 mulheres estavam em um parque aquático enquanto estavam conversando sobre os filhos, sobre suas vidas e sobre suas cidades. Uma delas começou a comentar sobre o caso de Amanda e disse que sabia quem tinha tirado a vida dela. Ao ouvir aquilo, a outra mulher também disse que sabia quem era o responsável. Assim que as duas souberam que estavam falando do mesmo homem, elas começaram a comentar como foram seus encontros com ele e foi aí que tiveram mais certeza. Essas mulheres moravam na mesma cidade que Amanda em 1989,
Na época, elas não se falavam, só se aproximaram anos depois e por isso nunca tiveram essa conversa. Uma dessas duas mulheres, que se chamava Marilyn, começou a dizer que Timothy era amigo de seu esposo. Ela falou que alguns anos após Amanda perder a vida, Timothy apareceu na porta de sua casa durante a noite, quando seu marido não estava, e assim que ela atendeu, ele disse que estava caçando pelas redondezas e que precisava muito usar o telefone. Como ela o conhecia, permitiu que ele entrasse. Timothy então foi até o telefone, ela foi para um outro cômodo da casa e então ela começou a reparar que ele não estava discando nenhum número e parecia que ele tinha inventado aquela desculpa para poder entrar na casa. Ela então começou a ficar bastante apreensiva. Percebeu que ele começou a caminhar pelos cômodos da casa. Depois disso, Timothy decidiu se aproximar dela, disse que era muito apaixonado por ela. Falou também que várias noites ele costumava passar de carro em frente à casa dela só para poder vê-la e que queria muito ter algo mais íntimo com ela. Aquela mulher então negou, disse que não queria nada com ele. Ele continuou insistindo e Timothy só foi embora quando ela falou que ia ligar para a polícia e falar o que estava acontecendo. Quando ela falou isso, ele então saiu da casa e ela não quis contar para o marido porque ela não sabia se ele acreditaria nela ou não. Ao ouvir essa história, outra mulher que se chamava Heather declarou que ela também teve uma experiência bastante desconfortável com Timothy. Ela disse que em 1989 ela tinha 15 anos, que apenas alguns meses antes de Amanda falecer, ela foi a um jogo com alguns amigos e Timothy estava junto. Ao final do jogo, Heather, Timothy e um outro jovem que posteriormente virou o marido dela entraram em um caminhão. De acordo com ela, Timothy começou a falar com ela de uma maneira muito invasiva, começou a flertar com ela de uma maneira que ela se sentiu desconfortável, e o que a confortava era saber que seu amigo também estava no caminhão e que por isso Timothy não faria nada. Em certo momento, Timothy parou porque ela ficou insistindo que não queria nada. Após o ocorrido, Heather se afastou totalmente dele, evitou Timothy ao máximo e nunca mais quis se aproximar dele e nem falar com ele. Durante anos, elas pensaram que se ele se comportou dessa forma com elas, ele podia muito bem ter feito o mesmo com Amanda, mas como não tinham provas, elas decidiram não ir até a polícia. Após toda essa conversa, Marilyn percebeu que precisava fazer alguma coisa. Ela então foi até os investigadores, contou sua história, contou a história de Heather, e foi assim que pela primeira vez os policiais ouviram o nome de Timothy. Eles então falaram com algumas pessoas que moravam na área em 1989. Eles descobriram que Amanda sempre fazia o mesmo percurso quando ia correr e que esse percurso sempre a levava a passar em frente à casa de Timothy. Ao procurar Timothy, eles descobriram que na época dos fatos, logo após o ocorrido, ele se mudou, que se casou em janeiro de 1990 e que teve 3 filhos. A partir daí, os policiais decidiram ir atrás dele, o levaram para ser interrogado. Assim que Timothy começou a falar com os policiais, ele disse que nem se lembrava de Amanda, que nem se lembrava que isso tinha acontecido em 1989, e também falou que não ia fornecer nenhuma amostra de seu DNA porque ele não confiava nos policiais. Depois disso, ele se tornou o principal suspeito nesse caso. Os policiais então decidiram ir até o local de trabalho de Timothy. Ele trabalhava em uma padaria, trabalhava dirigindo um caminhão, fazendo entregas, e quando eles descobriram isso, falaram com uma mulher que era chefe dele, que se chamava Kim, e pediram para poder verificar o caminhão para ver se eles encontravam alguma amostra de DNA. Kim então pediu que eles fossem até o RH, eles conversaram, disseram o que precisavam, porém o pessoal do RH disse que eles precisavam de um mandado, e como eles não tinham como conseguir, já que eles não tinham como provar que Timothy era um suspeito, eles não souberam o que fazer naquele momento e acabaram saindo do local sem nenhuma resposta. Em uma entrevista que deu, um dos investigadores disse o seguinte: eles queriam uma intimação ou um mandado de busca e não tínhamos uma causa provável suficiente para poder conseguir um mandado.
Anos depois, Kim, a mulher que trabalhava com Timothy, estava em um bar com alguns amigos quando o assunto sobre o caso de Amanda surgiu entre eles. Assim que começaram a conversar sobre isso, Kim perguntou para eles se era por isso que os policiais tinham ido anos antes até seu trabalho. Eles disseram que sim, e então esse caso ficou em sua cabeça. Depois disso, ela decidiu ir até os investigadores, disse que trabalhava com Timothy e perguntou para eles se Timothy era o suspeito desse caso ou não. Eles contaram que sim. Ela então falou que poderia ajudar os policiais a conseguir uma amostra do DNA dele. Os policiais disseram que eles não poderiam se envolver oficialmente porque eram proibidos pela lei e disseram que, infelizmente, ela teria que agir sozinha. Com isso, Kim começou a ficar de olho em Timothy, porém não foi fácil. Ele dificilmente deixava alguma amostra de DNA dele. Ele trabalhava com luvas, toda vez que ele entregava alguma coisa, ele usava essas luvas, dirigia com luvas. Ele também, todas as vezes que comia, ou almoçava, ou lanchava, ele colocava tudo dentro de seu próprio saquinho e depois levava seu lixo para casa. Ela então continuou de olho nele. Em um certo dia, Timothy acabou se esquecendo, bebeu uma latinha de refrigerante, jogou no lixo da empresa e então Kim imediatamente foi até lá, pegou a latinha e entregou para os investigadores. Eles então entregaram a um profissional que fez todo o teste de DNA. Ao sair o resultado, se comprovou que o DNA de Timothy era completamente compatível com o DNA encontrado em Amanda, e assim os policiais finalmente resolveram esse caso. Em uma entrevista que deu, Kim, a mulher que trabalhava com Timothy, disse o seguinte a um jornalista: "Eu me ofereci para fazer isso. Eu fiz isso porque agora sou mãe. Se algo acontecesse com minha filha, eu gostaria que alguém me ajudasse. Se eu podia ajudar a mãe dessa jovem a encontrar a paz, é isso que eu iria fazer." Finalmente, em dezembro de 2017, Timothy foi preso e a mãe de Amanda ficou sabendo de sua prisão quando estava comemorando seu aniversário de 81 anos. De acordo com registros judiciais, assim que os policiais falaram com a esposa de Timothy, ela disse que ele costumava assistir programas de TV que falavam sobre crimes, casos arquivados também, e que em um certo dia, enquanto estava assistindo a um desses programas, ele disse que ninguém jamais o pegaria, falou que era muito fácil se safar, falou basicamente que as pessoas daquele programa que eram levadas pelos policiais eram burras porque era muito fácil se safar desse tipo de coisa. Assim que os policiais interrogaram Timothy novamente após ele ser preso, ele mudou toda a sua história. Ele disse que ele e Amanda tinham um caso amoroso. Falou que ninguém sabia sobre esse caso, que eles costumavam ficar juntos, porém que eles pararam de ficar quando ela foi para a faculdade. Ele falou que assim que Amanda entrou de férias, eles voltaram a ficar juntos, porém eles nunca se falavam pelo telefone, também não enviavam cartas um para o outro, e por isso ninguém tinha ideia de que isso acontecia. Timothy disse: "Ela só me dizia que quando voltasse da faculdade me veria. Era uma coisa do tipo amizade. A gente conversava e então meio que cresceu para uma coisa mais física. A gente beijava e fazia outras coisas." Timothy ainda mencionou que no dia que Amanda perdeu a vida, ela passou em sua casa, eles conversaram, tiveram algo mais íntimo e por isso seu DNA estava nela. Apesar dessa declaração, os investigadores não ficaram convencidos e muito menos os amigos e familiares de Amanda ficaram convencidos sobre isso e disseram que ela jamais teria algo com ele. Além disso, Timothy não tinha provas de que esse relacionamento realmente existiu e nenhuma testemunha apareceu para confirmar o que ele estava dizendo. Uma das amigas de Amanda se virou para um jornalista e disse o seguinte: "De jeito nenhum minha amiga teria um relacionamento físico com Timothy. Ela estava muito, muito, muito fora do alcance dele, para ser franca." Anos depois, em 2019, aconteceu o julgamento de Timothy. Ali no tribunal, sua mãe testemunhou, disse que Timothy nunca causou problemas e sempre trabalhou duro, tanto em seu trabalho quanto na faculdade. Ela disse: "Ele foi considerado culpado na mente das pessoas muito antes do julgamento começar. Ele está sendo enviado para a prisão pelas emoções das pessoas, não por qualquer evidência real. A promotoria quer resolver esse caso, mesmo que condene uma pessoa inocente."
Ainda no tribunal, os advogados de defesa de Timothy disseram que ninguém tinha nenhuma evidência concreta de que ele tinha tirado a vida de Amanda e por isso tudo ainda permanecia um mistério. Os promotores, no entanto, disseram que Timothy tirou a vida de Amanda sim. Relataram também que ele pediu para alguns membros de sua família mentirem sobre o álibi dele aquele dia e que isso o incriminava ainda mais. Nesse julgamento, o irmão mais novo de Timothy, que era amigo de Amanda, testemunhou. Ele disse que o irmão mandou ele mentir, dizendo que eles fizeram compras no dia do ocorrido para que ninguém soubesse onde ele estava. A esposa de Timothy também testemunhou. Na verdade, em 2019, ela já tinha se divorciado dele, então por isso pôde testemunhar contra ele. Anteriormente, em seu primeiro depoimento, enquanto ainda estava casada com Timothy, ela disse que ele não tinha tirado a vida de Amanda, falou que naquela tarde ela foi até a casa dele, viu Amanda fazendo sua corrida e que ela tinha passado a tarde e a noite com ele. No entanto, no julgamento, ela disse que tinha mentido em sua primeira versão, falou que na verdade não tinha ideia do que Timothy fez aquele dia, disse que os dois não estavam juntos. Ela falou também que seu ex-marido pediu que ela colocasse a culpa toda no pai dele, dizendo que o pai dele tinha tirado a vida de Amanda, já que o pai de Timothy não podia se defender porque ele já tinha falecido há muitos anos antes. A ex-esposa de Timothy disse: "Eu senti que tinha que concordar com tudo que ele estava mandando eu dizer. Eu senti isso porque se eu não concordasse, eu poderia ser a próxima." Com isso, ao final do julgamento, após todos serem ouvidos, e mesmo Timothy dizendo que era inocente, ele foi considerado culpado e recebeu 27 anos de prisão, com possibilidade de condicional em 2036. Ao ouvir sua sentença, ele disse: "Primeiro gostaria de dizer que sou 100% inocente. Não desejo mal a ninguém aqui, nem mesmo hoje, mas estou tendo dificuldades em aceitar isso." Após o julgamento, a família de Amanda falou com jornalistas e a irmã dela disse: "É como uma ferida que simplesmente não cicatriza. Quase 30 anos assim. Eu quero que ele sofra como nós sofremos. O monstro não está mais à espreita. Espero que nossa família volte ao senso de normalidade. Só que dessa vez, normal significa não ter que se preocupar com o monstro que está lá fora. O monstro não está mais à espreita." Ela era a típica garota americana. Todo mundo a amava. Ela era linda, talentosa, não apenas musicalmente, mas ela também era uma ótima atleta. Ela não era perfeita, mas estava próxima disso e se importava muito com as pessoas. O mundo foi roubado disso quando ela se foi. Espero que as coisas fiquem mais fáceis. Espero que minha mãe agora tenha um pouco de paz. Logo após sua sentença, Timothy apelou, alegando que era inocente, porém seu apelo foi negado. Seus advogados de defesa recorreram mais uma vez e o processo dele ainda está aberto. Durante todos os anos que a família de Amanda buscou por respostas, a família dela juntou cerca de $25 mil. Posteriormente, eles doaram esse dinheiro para um fundo de bolsas de estudos em um colégio em nome de Amanda e até o momento essa bolsa de estudos foi concedida 29 vezes desde 1990 e essa bolsa de estudos é para estudantes que participam ativamente do programa de música dessa escola. Assim como Amanda amava música, eles acreditam que eles podem ajudar outros jovens. Mary, a mãe de Amanda, disse o seguinte: "Mandy era especial, ela realmente era. Eu não sei por que ela era ou como ficou assim. Eu meio que aprendi que os vivos têm que continuar honrando a bondade dos que perdeu. E é por isso que a gente faz isso por eles." Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, e coloca a sua opinião, que é muito importante para mim. Se você puder, compartilhe esse vídeo nas suas redes para que outras pessoas conheçam o meu trabalho e venham até aqui. Também não saia daqui sem deixar o seu like, por favor, é de graça, não custa nada. Te peço do fundo do meu coração para você não esquecer de deixar o like, tá bom? Agradeço também a todo mundo que chegou ao final desse vídeo, que tirou um tempinho para vir aqui me assistir. Do fundo do meu coração eu te agradeço. Lembre-se sempre que temos
temos vídeos aqui no canal, na maioria das vezes, 3 vezes por semana, sempre segunda, quarta e sexta, às 7 da noite. Então pode vir aqui pro canal, porque sempre tem vídeo, tá bom, gente? Um beijo no coração de vocês, obrigada por tudo sempre, fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.